O universo hoje está cheio de planetas, estrelas, galáxias e muito mais, um cenário que muitos veem como infinito. Mas o que veio antes? Após o Big Bang, no universo primitivo só haviam alguns tipos de átomos, principalmente hélio e hidrogênio. No começo, mais de 13 bilhões de anos atrás, o universo era uma sopa indiferenciada de 3 elementos simples de átomos simples. Sim, o universo naquele momento era completamente diferente do que conhecemos e observamos hoje. Portanto, havia no universo o hélio e o hidrogênio. Cientistas acreditam que em algum momento esses elementos começaram a se unir, a se combinar, algo que acabaria por formar a primeira molécula do universo, chamada hidreto de hélio. Essas moléculas, tempo depois, levaram à criação de novas moléculas que ajudaram a esfriar o universo primitivo. Acontece que durante muitos anos, centenas de anos desde que a ciência moderna passou a ser desenvolvida, cientistas ainda tinham dúvidas sobre esse início do universo, principalmente em como os primeiros elementos presentes nele foram desenvolvidos. A descoberta da molécula hidreto de hélio aconteceu apenas recentemente e tem revelado aos astrônomos uma nova faceta dos estudos científicos. Inclusive, há aqueles que dizem que tal molécula seria capaz de quase instantaneamente destruir o planeta Terra. Mas para entender melhor a importância da molécula hidreto de hélio, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Assim você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. A origem das coisas sempre foi a preocupação central e potencial da humanidade. A origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de nós mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas parece que é a origem do universo como um todo. Necessariamente, tudo o que existe ao nosso redor. Sem isso, nenhum dos seres e objetos citados e nem nós mesmos poderíamos estar existindo. Hoje, o universo é repleto de estruturas enormes e complexas, incluindo planetas, estrelas e galáxias. Mas há mais de 13 bilhões de anos o universo primordial era quente demais, e tudo que existia eram alguns átomos, como o hélio e o hidrogênio. E foi com a combinação desses átomos que o universo começou a esfriar. Quando começou o resfriamento, átomos de hidrogênio puderam interagir então com o hidreto de hélio, criando-se assim o hidrogênio molecular, responsável pela formação das primeiras estrelas. Então, as estrelas passaram a forjar os demais elementos que compõem o cosmos. No início da formação do universo, havia apenas alguns tipos de átomos. Acredita-se que cerca de 100 mil anos após o Big Bang, os elementos hélio e hidrogênio se combinaram para formar a molécula hidrohélio ou hidreto de hélio pela primeira vez. Mas até então nunca havíamos detectado diretamente esta molécula no espaço. Assim surgiu a primeira molécula, um casamento improvável de hélio e hidrogênio, conhecido como íon hidrohélio, hidreto de hélio ou mesmo pelas siglas HEH+. Esse foi o começo da química, disse David Neufeld, professor da Universidade Johns Hopkins e coautor de um estudo publicado numa revista científica. A formação de HEH+ foi o primeiro passo em um caminho de complexidade crescente no universo. Uma mudança tão importante como a da vida de célula única para a vida multicelular na Terra, disse o pesquisador. Modelos teóricos há muito tempo convenceram e vêm convencendo os astrofísicos de que o hidreto de hélio veio primeiro, seguido em uma ordem precisa, por um desfile de outras moléculas cada vez mais complexas e pesadas que, por fim, acabou por formar todo o universo como a gente conhece hoje. Apesar de sua importância inquestionável na história do universo primitivo, a molécula HEH+ não havia até agora sido detectada no espaço interestelar. Estudadas em laboratório desde 1925, as pesquisas dedicadas a estudar tal molécula durante as últimas décadas foram mal sucedidas, desafiando assim a nossa compreensão das redes químicas subjacentes. A química do universo começou com HEH+. A falta de evidências definitivas de sua própria existência no espaço interestelar tem sido um dilema para a astronomia há muito tempo.
disse Rolf Giston, primeiro autor de um artigo dedicado à molécula e pesquisador principal do projeto GRIT. No final da década de 1970, modelos astroquímicos sugeriram a possibilidade de que o hidreto de hélio pudesse existir em abundância detectável nas nebulosas astrofísicas locais e seria mais facilmente observado nas chamadas nebulosas planetárias, ejetadas por estrelas semelhantes ao Sol no último estágio de sua vida útil. A teoria se tornou popular na década de 70. Segundo o que pensavam na época, o campo de radiação produzido por uma estrela no fim de sua vida, uma temperatura de mais de 100.000 graus, poderia direcionar as frentes de ionização para dentro do seu próprio objeto, prevendo a formação do HEH+. A molécula emitiria então sua linha espectral mais forte com um comprimento de onda característico. Assim, pensava-se que era possível encontrar a tal molécula que surgiu junto à formação do universo. Infelizmente, porém, a atmosfera da Terra é opaca nesse comprimento de onda para observações terrestres, exigindo que essa pesquisa fosse realizada a partir do espaço ou de algum observatório de alto voo. É nesse momento que entra em cena um grande observatório. O primeiro tipo de molécula que se formou no universo foi detectado no espaço pela primeira vez somente recentemente, após muitas décadas de busca por parte de astrônomos do mundo inteiro. Os cientistas descobriram a assinatura da molécula utilizando o maior observatório aéreo do mundo, o Observatório Estratosférico da NASA para Astronomia Infravermelha, também conhecido pelas siglas SOFIA. A molécula foi descoberta no momento em que a aeronave voou bem acima da superfície da Terra e apontou seus instrumentos sensíveis para o cosmos. Mas por que tal molécula não foi encontrada por cientistas antes, visto que telescópios avançados já existem há algum tempo? É fato que essa molécula, ainda que seja quase tão antiga quanto o próprio Big Bang, que segundo teorias teria formado o universo que conhecemos, existe em diversas partes do universo conhecido, mas nunca havia sido detectada até agora. Sofia, navegando acima das camadas absorventes da atmosfera mais baixa, foi capaz de identificar a molécula. Com os recentes avanços nas tecnologias terahertz, tornou-se possível realizar espectroscopia de alta resolução no comprimento de onda necessário no infravermelho distante, explicou Rolf Giston. A descoberta do HEH+, é uma demonstração dramática e bonita da tendência da natureza de formar moléculas, diz David Neufeld, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Apesar dos ingredientes pouco promissores disponíveis, uma mistura de hidrogênio com gás nobre não reativo, o hélio, além de um ambiente hostil a milhares de graus Celsius, forma-se uma molécula frágil. Notavelmente, esse fenômeno pode não só ser observado pelos astrônomos, mas também ser entendido usando modelos teóricos que a gente desenvolveu, completou David. A detecção dessa molécula especial leva a uma longa busca a um final feliz e elimina as dúvidas de que talvez não entendamos a formação e a destruição subjacentes como a gente pensava. É uma recompensa por muitos anos de trabalho no desenvolvimento de instrumentos e destaca o valor científico da astronomia de infravermelho distante no ar. Sofia encontrou o hidreto de hélio numa nebulosa planetária remanescente do que já foi uma estrela parecida com o Sol. Localizada a 3.000 anos-luz de distância, perto da constelação de Cygnus, essa nebulosa planetária chamada NGC 7027 possui condições que permitem a formação dessa molécula misteriosa. A descoberta serve como prova de que o hidreto de hélio pode, de fato, existir no espaço. Isso confirma uma parte fundamental da nossa compreensão básica da química do universo primitivo e como ela evoluiu ao longo de bilhões de anos para a química complexa de hoje em dia. Esta molécula estava à espreita, mas precisávamos dos instrumentos certos para fazer as observações na posição certa, e a Sofia conseguiu fazer isso com perfeição, disse Harold York, diretor do Centro de Ciências Sofia, no Vale do Silício, na Califórnia. Muitas questões foram resolvidas com a descoberta da molécula de hidreto de hélio, mas, como é comum, diversas teorias também surgiram nesse meio. Muitos teóricos, por exemplo, ao estudar friamente a molécula e entender a importância que teve na formação do universo, acreditam que um simples contato dessa com o nosso planeta poderia destruir a Terra instantaneamente.
No momento, não precisamos nos preocupar com relação a isto, visto que a molécula está localizada somente em pontos bem particulares do universo, sendo que os exemplos mais próximos estão a 3.000 anos-luz. O estudo sobre o hidreto de hélio vai prosseguir ainda por muito tempo e espera-se que novos resultados sejam obtidos. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!